Fala aí, galera, tudo bem com vocês? Estamos aqui mais uma vez para falarmos um pouquinho sobre a palavra de Deus. Nós estamos numa sequência de temas relacionados à santidade. Na semana passada, no último vídeo nosso, nós falamos um pouquinho sobre os fatores que nos afastam ou interrompem o nosso processo de santificação. E hoje nós vamos falar de um tema que é bem relevante para nós e que é um dos fatores que contribuem para o nosso processo de santificação, o nosso processo de santidade. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre jejum, que é um tema bem discutido, aí, bem polêmico para a gente falar, tá bom? Para a gente começar, a gente primeiro precisa saber qual que é o significado de jejum. Então, fazendo uma pesquisa, eu fui lá no dicionário da língua portuguesa para saber a definição, segundo o dicionário, do que é jejum. E nós encontramos no dicionário 4 definições diferentes para jejum. O primeiro deles é a privação parcial ou total de alimentos durante um certo tempo. Então, você deixar de comer, você, por um período parcial ou total, determinados alimentos, você está fazendo um jejum alimentar. Estado de quem não come desde o dia anterior, ou seja, quando você vai, até a partir do momento em que você vai dormir, você fez a sua ceia, o seu lanche da noite, ou se você só costuma fazer o seu jantar, ou se nem janta. Então, da última vez que você comeu, você foi dormir. Quando você acordar, você está de jejum. Então, você acordou e está de jejum. Até você tomar o seu café da manhã, ou aqueles que acordam já para o café da tarde. Então, até esse período, você está de jejum. Abstinência ou privação física, moral ou intelectual. Você deixar de ir no cinema por um período. Você deixar de assistir séries no Netflix por um período. Você deixar de fazer algo que você gosta por um período. Então isso também é considerado jejum. Ou desconhecimento de determinado assunto ou matéria. Se você não sabe Teorema de Pitágoras, você está em jejum do Teorema de Pitágoras. Basicamente isso quer dizer. Mas não é bem isso que a gente está pretendendo citar aqui. O nosso maior interesse é saber, afinal de contas, o que é jejum segundo a Bíblia. Então a Bíblia Sagrada, ela não cita o jejum como um mandamento. Ela cita, sim, o jejum como uma prática normal de um cristão. Ou seja, todo cristão, vamos colocar nesse termo, tá, gente? Todo cristão que se preze, jejua. Assim como todo cristão que se preze ora, todo cristão que se preze lê a palavra, todo cristão que se preze proclama o evangelho, todo cristão que se preze se coloca no lugar do outro, todo cristão que se preze é servo. Pelo menos deveria ser. A gente sabe que a nossa realidade não é bem isso. Nós temos, como eu já disse em inúmeras aulas, nós temos, dentro das nossas igrejas, nós temos muitos frequentadores. Servos, nem tantos assim, mas nós temos muitos frequentadores. Mas isso é um assunto para uma outra discussão, para uma outra aula. Então, o jejum, na Bíblia, ele está relacionado em abster-se de algo em favor de algo maior. Então, você faz o jejum com um propósito maior. Só que tem alguns detalhes que são muito importantes antes da gente iniciar o nosso jejum. E a gente vai discutir um pouquinho no decorrer dessa aula sobre esses pontos que são importantes e muitas vezes esquecidos.
nos dias de hoje, infelizmente, o jejum para o cristão ele se tornou banal. O cristão ele jejua por qualquer motivo. E a gente vai discutir um pouquinho no decorrer da aula, tá? Então, como a gente disse, o jejum ele está relacionado em abster-se de algo em favor de algo maior. De preferência, acompanhado de oração. Por que de preferência? Porque muitas vezes a gente jejua sem orar. Apesar de jejum sem oração ser um pouco improvável, ou vou até ser mais categórico ainda. Um jejum sem oração é impossível. Mas você pode me perguntar, mas por que é impossível? A gente sempre aprende no nosso decorrer da caminhada cristã que a oração é o combustível de todo cristão. Sem oração a gente não vive, sem oração é impossível de se achegar a Deus. Isso a gente já viu em outras aulas. Então a oração é o fundamento da vida cristã. E se a oração é o nosso combustível, e ao fazer o jejum, você está se abstendo de algo que é muito importante para você, é a oração que vai suprir essa ausência. Então, se você fizer jejum sem orar, sem oração nenhuma, é um pouquinho difícil. Você vai passar muita dificuldade, e a probabilidade de você quebrar o seu jejum, o seu propósito, essa decisão em prol de algo maior, a probabilidade de você quebrar essa cadeia é muito grande se você não tiver firmado em oração. O jejum, ele serve para nos aproximarmos mais de Deus. Ele serve para buscá-lo ainda mais. Mostrar pra gente que nós somos totalmente dependentes de Deus. Nada acontece na nossa vida se não for pela permissão de Deus. Mas aí a gente volta naquela questão dos dias que nós estamos vivendo, dessa pandemia de coronavírus. E aí esses dias eu vi uma reportagem que me deixou bastante curioso, me chamou bastante atenção. Por quê? Deus permite para que nós aprendemos com essas situações. Nos dias de hoje, com essa pandemia toda, a gente pôde perceber que a presença da nossa família é muito importante na nossa vida. E muitas vezes a gente, por conta da correria de trabalho, de estudo, a gente acaba deixando um pouco a nossa família de lado. Mas é nos momentos mais difíceis que a nossa família se faz presente. É nos momentos mais difíceis a família que ampara. Então, e outro detalhe também sobre a reportagem, como eu disse. A natureza, ela mostrou que ela está sendo muito prejudicada pelo homem, pelas nossas ações. Mas como assim? Os rios de Veneza, os canais de Veneza. Veneza é uma cidade na Itália, para quem não conhece, onde se navega com pequenos barcos entre a cidade fica no meio desses canais, e esses barcos são chamados de gôndolas. E a água extremamente poluída, mau cheiro. E depois de 26 dias, mais ou menos, pela reportagem, depois de 26 dias que a Itália estava em isolamento total, a água dos canais de Veneza está cristalina e não se sabe como tem peixes. Então, assim, a natureza
se mostrando que é possível sim a recuperação. Outro detalhe, depois de 30 anos, pasmem, 30 anos, num raio de 200 quilômetros, foi possível avistar a cordilheira do Himalaia. As cordilheiras, né, do Himalaia. Himalaia é onde fica o Monte Everest, tá? Para quem não conhece. Então, aí é onde a gente pode ver o quão prejudicial o ser humano está sendo para ele mesmo. A taxa de poluição do planeta reduziu drasticamente. E não sei se todos estão acompanhando as notícias, mas é Deus mostrando pra gente o mal que nós estamos fazendo para nós mesmos. Então, mas voltando um pouquinho para nossa aula, falando que o jejum ele nos aproxima mais de Deus, Joel ele diz o seguinte: agora, porém, declara o Senhor, voltem-se para mim de todo o coração, com jejum, lamento e pranto. Então aqui está dizendo que o jejum é para Deus, é para a gente se voltar para Deus, é para a gente se aproximar mais de Deus. Mas aí você me fala, mas Renan, eu estou jejuando, então eu estou deixando de fazer algo que eu gosto. Isso não é legal. Queridos, o jejum ele não pode ser interpretado como algo ruim. Vamos ler Mateus 6, do 16 ao 18. Ele nos orienta quanto a isso. Quando jejuarem, não mostrem uma aparência triste como os hipócritas, pois eles mudam a aparência do rosto a fim de que os homens vejam que eles estão jejuando. Eu lhes digo verdadeiramente que eles já receberam sua plena recompensa. Ao jejuar, ponha óleo sobre a cabeça e lave o rosto, para que não pareça aos outros que você está jejuando, mas apenas a seu pai, que vê no secreto. E seu pai, que vê no secreto, o recompensará. Então, queridos, o jejum, ele não é para a glória do homem. Não é para o homem se achar o bam, bam, bam. Não é, a gente não faz jejum para se fazer de coitadinho. Ah, meu Deus, ó Senhor, coitado de mim, Senhor, eu estou jejuando, eu estou deixando de usar meu Facebook, minha série preferida do Netflix, eu estou deixando de assistir pelo Senhor. Não é isso. Jejum não é isso. E nem para que os outros sintam pena de você. Por isso é que o jejum ele deve ser feito em secreto. Você não precisa ficar espalhando aos quatro ventos que você está jejuando. É claro que algumas pessoas vão chegar a te perguntar, porque quem te conhece de verdade vai reparar os seus hábitos. E assim, queridos, jejum, se você não bebe refrigerante, não tem sentido nenhum você fazer jejum de refrigerante. Se você não come chocolate, se você não come doce, não faz sentido nenhum você fazer jejum de doce. Se você não toma café, não faz sentido nenhum você fazer jejum de café. Jejum tem que ser sacrificial. Tem que ser sacrificial. Você tem que sentir a ausência para Deus poder trabalhar na sua vida e te mostrar que não é um café, não é um chocolate, não é um doce, não é uma pizza que sustenta a tua vida, e sim a palavra de Deus e a oração. A oração é o combustível da tua vida, amado. Não é uma pizza, não é um cinema, não é uma série do Netflix, não é chocolate, não é macarrão, não é arroz com feijão, não é pão. É oração. Atos 14, 23, ele nos alerta. Paulo e Barnabé designaram-lhes presbíteros em cada igreja, tendo orado e jejuado. Eles nos encomendaram ao Senhor, em quem haviam confiado.
Então, não faça jejum aleatoriamente. Não faça jejum por qualquer coisa. Faça se sentir que é direcionamento de Deus. Para isso, antes de iniciar seu jejum, ore. Peça a orientação de Deus. Está em dúvida como orar? Peça a orientação dos nossos pastores, peça a orientação do seu pastor, do seu líder espiritual. Peça a orientação do seu discípulo. Faça o jejum se sentir que é direcionamento de Deus. Não faça por modinha. Não faça porque os seus amigos estão fazendo. Ah, não, meu amigo, aquele meu amigo do louvor que toca junto comigo tá fazendo jejum, então eu vou fazer também. Porque senão eu vou ser o diferentão. Não é isso. Não é isso. Ele pode ter sido direcionado por Deus para jejuar. Você foi direcionado por Deus para jejuar? Você pediu orientação de Deus para fazer o seu jejum? Não faça por qualquer motivo banal. O jejum é muito sério. Mas se mesmo assim, depois de tudo isso, você não pediu direcionamento de Deus, você foi fazer o seu jejum porque o seu amigo está fazendo, ou porque, não, tá todo mundo fazendo, eu vou fazer também. Se você for fazer sem o direcionamento de Deus, eu sinto lhe dizer, amado, mas você só vai ficar sem fazer algo ou comer algo que você gosta por algum tempo. Nada além disso. Seu jejum não vai ter sentido nenhum, não vai ter efeito nenhum. Entende? Jejum vai muito além de deixar de comer, deixar de fazer alguma coisa. Jejum tem que ser direcionamento de Deus. Jejum tem que estar... você tem que estar seguro. Você tem que ter um propósito para o seu jejum. Não é fazer o jejum só por fazer. Portanto, jejue sim. Faça seu jejum sim. Mas tendo um propósito. Primeiramente direcionado por Deus. Como você faz isso? Como você sabe se é direcionado por Deus ou não? Caminhe em oração, Senhor. Caminhe em oração, amado. Caminhe em oração no Senhor. Fique em oração. Constante oração. Diz a palavra de Deus que nós devemos ficar em constante oração. Orai sem cessar. Então, queridos, que esse estudo tenha sido bênção na sua vida, assim como foi na minha vida também, enquanto eu estava preparando, que venha de encontro aos nossos corações. Isso eu me coloco na posição de vocês também, porque antes dessa aula ser preparada para vocês, ela foi ministrada para vocês, ela foi ministrada no meu coração primeiro. Então Deus falou primeiro comigo. E eu sou apenas um instrumento. Então, jejue sim, ore, sempre direcionado por Deus. Busque sempre a presença do Senhor. E Ele vai te responder. Se você abrir o seu coração, Deus vai te responder. Tá bom, queridos? Fiquem com Deus. Uma boa semana para vocês. Sinto saudade de todos. E bons estudos a todos.